Olá pessoal, dando continuidade ao estudo da função afim, mais precisamente o gráfico da função afim, eu mostrei um vídeo que o gráfico da função afim é uma reta. E no vídeo anterior a gente começou esse exercício usando a ideia de que o gráfico da função afim é uma reta para esboçar os gráficos das funções, tá? E eu esbocei o gráfico da função f e da função g, como vocês podem ver aqui. Deixei como exercício que vocês fizessem o esboço dessas duas funções aqui, do gráfico dessas duas funções. Então vamos fazer isso agora? Veja, parecido com o que fizemos no vídeo anterior, vamos primeiro fazer essas duas tabelinhas, tá? Então, coloquei aqui a tabelinha da primeira função e já atribuí valores x igual a 0, x igual a 1. Os valores de x a gente que escolhe, tá bom? Pode escolher. Então vamos lá, vamos calcular os valores de y. Quando x for igual a 0, e é muito bom usar x igual a 0, porque facilita mais as contas. Quando x for 0, aqui vai ficar menos 0 mais 2. Ou seja, a parte do x some, né? Já que x é 0. Então y igual a 2. Acertou? Beleza? A propósito, você escolheu x igual a 0? Muito bem. Então, x igual a 1. Y é igual a menos 1, menos 1, menos da fórmula da função, x é 1. E repete ali o mais 2. E ficamos com essa continha, em que y é igual a menos 1 mais 2. Ou 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Beleza? Entendeu? Faz a mesma coisa com a função g. Então, completa a tabelinha aí da função g, tá? Você pode inclusive escolher outros valores diferentes deste e ver se você acertou, tá bom? Eu vou escolher esses aqui e já vou completar agora. Quando x for 0, eu sempre escolho x igual a 0, né? Aqui vai ficar 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 dá 0. Então y igual a menos 1. Beleza? E quando x for menos 1? Então y vai ser igual a 2 vezes menos 1. E repete aqui o menos 1. E aí, qual o valor de y? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Ok? Dúvidas? Muito bem. Se não tiver dúvida, é hora da gente fazer o quê? Fazer o gráfico, o esboço do gráfico. Vou dar uma pausa para escrever aqui o plano cartesiano. Então vamos lá, lembrando que o eixo horizontal é o eixo x, o eixo vertical é o y, onde as retas se cruzam de maneira perpendicular, formando 90 graus, é a origem do plano cartesiano. E aí vamos marcar o ponto que tem as coordenadas x igual a 0, y igual a 2. Chamar aqui de ponto M. Ok? Pode escolher qualquer letra, M. Então, 0 e 2. Onde está o ponto M, de coordenadas 0 e 2? X igual a 0 é aqui. Vamos subir 2 unidades no Y para marcar aqui o ponto M. Tá bom? Então, aqui é o ponto M, aqui é o 2. 0, 1, 2. Beleza? Vamos marcar agora o ponto N. O ponto N de coordenadas 1 e 1. 1 e 1. X igual a 1. Se aqui é o 0, x igual a 1 é aqui à direita, né? Do 0. E y igual a 1 já está aqui, é esse ponto aqui, ó. Ponto M. Beleza? Falta o quê? Liga os dois pontos. Temos um segmento de reta, a gente prolonga para um lado, prolonga para o outro lado, para a gente ter o esboço da reta. Tá? Nota que não estou usando régua,
porque é só um esboço. Ok? Faz a mesma coisa com a outra função. Dá uma pausa aí e faz a mesma coisa. Já vou fazer, tá? Então vou colocar aqui, ó. Digamos que esse aqui seja o ponto L de coordenadas 0 e menos 1. 0 e menos 1. O 0 está aqui. Desce uma unidade. Chegamos ao menos 1. Então é aqui que vai ser o ponto L. Tá? Ponto L, menos 1. Beleza? Dúvidas nisso? X igual a 0, tá aqui, desce até o menos 1. Tá aqui o ponto L. Vamos dizer que esse outro ponto aqui é o ponto K, de coordenadas menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3. X é menos 1, aqui, né? Que é o menos 1, à esquerda do 0. Desce até o menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, desce até aqui. E marcamos aqui o ponto K. Dúvidas nisso? Não? Liga os dois pontos. Tá? Vou até escrever esse menos 1 que eu acabei riscando por cima. Escrever ele aqui, ó. Liga os dois pontos. Temos um segmento. Vamos continuar. Vamos continuar. E aparentemente vai passar nesse ponto aqui também, né? Vamos só conferir isso. Liga aqui para o outro lado. Prolonga a reta aqui para o outro lado. Certo? Vamos só conferir isso. Aconteceu isso também no vídeo anterior, lembra? Vamos lá. X igual a 1, a gente já viu aqui. Deu y igual a 1. Vamos colocar x igual a 1 nessa outra função. Para ver o que acontece. Se x for 1, y vai ser igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1 dá 1. Então y realmente é 1. Esse ponto 1 e 1 pertence também a essa função. Coincidência, tá bom? Nem sempre isso acontece, sério. Muito bem. Então, a propósito, essa aqui é a função, é o gráfico da função f, e esse aqui é o gráfico da função g. Vamos agora, sim, se tiver dúvida, poste aí nos comentários, tá certo? A gente já esboçou os gráficos. Vamos agora fazer o que o exercício pediu, e a gente até nem fez no vídeo anterior, de propósito, que era conjecturar os papéis dos coeficientes. Ou seja, o que faz o coeficiente A e o coeficiente B, tá? Os coeficientes são A e B. A e B. O que fazem A e B em cada uma dessas funções? Olha só. Na função f da letra A igual a 2. A igual a 2. Na função g, A igual a menos 3. A igual a menos 3. A função f, A igual a 2. A função g, A igual a menos 3. Vamos olhar a outra, para ver se a gente conjectura alguma coisa a respeito do A. Olha só. Na função f da letra B, A igual a menos 1. E na função g, A é igual a 2. Tá? Vamos ver aqui, ó, a função g, a função f. O que é que a gente pode conjecturar? O que você acha que o papel A, qual o papel do coeficiente A? Bom, eu vou dizer, e aí qualquer coisa você me pergunta nos comentários se você ficou com dúvida ou não, tá bom? O papel A, o papel do coeficiente A é o de determinar se o gráfico, se a reta é crescente ou decrescente. Assim, ó. Olha só. Na função f da letra A igual a 2. Tá?
Se A é igual a 2, a gente pode dizer que A é maior que zero, tá? E aí o que acontece? A função f é crescente, ó. Pega aqui como parâmetro o eixo x e olha o que acontece com o f. Ele vai crescendo, vai aumentando, vai subindo, tá bom? Não entendeu? Perceba o que acontece quando a é igual a menos 3. Na função g, a é igual a menos 3, tá? A é menor que zero. Então, a função g, ela é decrescente. Como assim, professor? Ela vai diminuindo, ó. No sentido aqui, claro, do eixo x, tá certo? Vai diminuindo. Enquanto a f vai crescendo, a g vai diminuindo. Vamos ver que isso acontece também no item B. E sempre isso vai acontecer, tá bom? Aqui, ó, a função f tem a igual a menos 1, portanto a é menor que zero, portanto a função f aqui é decrescente, certo? Vai diminuindo, ó, vai para baixo. Já a função g tem a igual a 2, a, portanto, é maior que zero, então a função g é crescente. Beleza? Dúvidas sobre isso? Então, o coeficiente A determina se o gráfico vai ser uma reta que vai subindo, crescente, ou vai descendo, decrescente, tá? Subindo, crescente, descendo, decrescente. Se A for positivo, a função é crescente. Se A for negativo, a função é decrescente. E quanto ao coeficiente B? Vamos olhar agora aqui, ó. Coeficiente B. O B aqui é 3. E aqui, o B é menos 2. Olha o que acontece com o gráfico da função f. B é 3. Olha aqui onde é que passa a função f. Aqui, na função g, B é menos 2. Olha o que aconteceu com a função g. Compreendeu? Dá uma olhadinha no item B. Ó, B aqui é 2. B é 2. Olha o que acontece com a função f. A função f, ó, passou aqui no 2. Ah, professor, então vamos lá. G. Na G, B aqui é quanto? Menos 1. E olha o que acontece com a G. Ó, então acertou quem disse. O coeficiente B determina onde a reta corta o eixo Y. Vou escrever isso, tá? Então, ó, observação. O coeficiente B determina onde a reta corta o eixo Y. B é menos 1, a reta vai cortar o eixo Y exatamente no menos 1. B é 2. A reta da função f corta o eixo y exatamente no ponto 2. Alguma dúvida? Poste aí nos comentários. Se não, até a próxima aula.